Olá pessoal, tudo jóia? Esse vídeo vai trazer um pouco sobre o segundo reinado, uma breve revisãozinha assim, tá? E eu quero destacar um pouquinho a Revolução Praieira, tá? A questão Christie e a Guerra do Paraguai, tá? Então, o segundo reinado foi o período em que o Brasil então foi governado por Dom Pedro II de 1840 a 1889, tá? Até 15 de novembro de 1889. No fim do período regencial, então muitas revoltas aí ameaçavam a unidade territorial do país. Então alguns grupos políticos aí consideravam que apenas Pedro de Alcântara poderia conter essas revoltas. Nesse período aí está acontecendo a mais longa, né, das revoltas que nós vamos ter no Brasil, que é a Revolução Farroupilha, né, de 1835, que vai até 1845. Tá? No entanto, o Pedro de Alcântara ele só tinha 14 anos, né? A Constituição permitia ao rei governar somente com 18 anos. Então, para resolver esse problema, foi feita uma alteração aí na Constituição, declarando então a maioridade de Pedro de Alcântara, que recebeu o título então de Dom Pedro II. Então, eles anteciparam aí 4 anos a maioridade dele. Então, esta alteração na Constituição é denominado então golpe da maioridade. Tá? Então é assim que vai surgir provavelmente alguma questão em muitos textos. Então, quando falar em golpe da maioridade, é quando eles mudam a Constituição então, e dão maioridade ao Pedro de Alcântara e transformam ele em Dom Pedro II, né, com 14 anos de idade. Tá? E inicia-se aí então o segundo reinado em 1840. Tá? Então agora vamos ver um pouquinho sobre a política interna e externa nesse período, então, e as revoltas, né, que eu acabei de destacar e esses conflitos aí, dá para até dizer assim, né, externos que acabaram acontecendo, né, internacionais. Então, também temos que destacar aí os grupos políticos que predominaram aí no segundo reinado, foram os liberais e os conservadores. Então, na teoria, liberal significa aquele que busca mudanças significativas no país, nos aspectos políticos, sociais e econômicos. E conservador, né, por sua vez, aí, significa o quê? Aquele que não deseja mudanças profundas, preferindo manter aí as coisas como estão. Mas, na prática, liberais e conservadores tinham muito em comum, pois pertenciam ao grupo das elites brasileiras, então não tinha nenhum levante de mudanças sociais profundas para a maioria da população. E geralmente do que eles eram fazendeiros e donos de escravos, né? E por esse motivo aí se diz, né, nas gírias populares, que eram farinha do mesmo saco, ou seja, não havia muita diferença entre esses grupos políticos, tá? Também temos que destacar aí que teve um breve período aí chamado de o parlamentarismo às avessas. Então, para agradar aí aos grupos políticos durante seu governo, Dom Pedro II aceitou reduzir o seu poder, adotando aí o parlamentarismo em 1847. Tá? Então, o parlamentarismo ele é um sistema de governo aí caracterizado por concentrar o poder executivo nas mãos, então, de um primeiro-ministro. Tá? E o Brasil aí procurou imitar o modelo parlamentarista inglês, porém, o poder moderador ainda vindo, né, e trazido lá da Constituição de 1824, ainda mantinha o controle político nas mãos do Dom Pedro II agora. Tá? E assim o modelo parlamentarista brasileiro foi chamado então de parlamentarismo às avessas, pois foi o contrário do modelo inglês, onde é que a maioria dos parlamentares então votavam no seu representante e se transformava no primeiro-ministro, né, que dava o poder. Aqui o Dom Pedro II indicava uma três nomes e dentro desses três nomes então era eleito então o representante do parlamentarismo, então por isso que não deu certo. Vamos destacar então aí nesse período a Revolução Praieira, tá? Que pode ser considerado aí uma extensão dos conflitos que aconteceram no período regencial.
seu nome, então, ele deriva da Rua da Praia, onde se concentrava o jornal Diário Novo, que era o principal apoiador aí da revolta. Ele vai ocorrer na província de Pernambuco, então, de 1848 a 1850. Foi uma revolta aí de caráter popular, liberal e separatista, né, da província, liderados por Pedro Ivo Veloso. Então, os praieiros foram derrotados aí pelas tropas do imperador em 1850. E dentre as causas da revolta, então nós podemos destacar aí o descontentamento dos políticos liberais diante do presidente conservador nomeado para a província. E além disso, aí a população se revoltava contra a família Cavalcante, que era do Partido Conservador e concentrava a maior parte das terras da região. E o povo também não aprovava o controle do comércio pelos portugueses e defendia o fim do império e a implantação de uma república. E de acordo com as ideias liberais trazidas pelo movimento iluminista em meados do século XVIII. Né? Outra coisa, então, né, que temos que destacar é a questão Christie, que foi um problema diplomático entre o Brasil e a Inglaterra entre 1862 e 1865. Então, em 1862, alguns marinheiros ingleses foram detidos na cidade do Rio de Janeiro por motivos de embriaguez e arruaças na rua. Então, devido a essa prisão, o embaixador inglês William Christie exigiu pedido de desculpas por parte do governo brasileiro. E, além disso, ainda exigiu uma indenização pelo naufrágio de um navio cargueiro inglês, tá? O Prince of Wales, né? Na costa do Rio Grande do Sul. Sob protestos, então, o governo brasileiro pagou o custo da carga. No entanto, em 1863, uma esquadra de guerra inglesa procedeu ao apresamento de 5 navios mercantes brasileiros. E aí Dom Pedro II exigiu indenização e desculpas pela violação do território nacional. Diante da recusa inglesa, o Brasil cortou relações diplomáticas com a Inglaterra. E aí nesse mesmo ano, então, né, imediatamente. E essas relações aí foram reatadas em 1865, tá? Quando a Inglaterra pede desculpas ao governo brasileiro. Então, por isso aí a questão Christie, então, né, devido ao embaixador inglês William Christie, né? Temos que destacar também aí a Guerra do Paraguai, que ocorre entre 1864 e 1870. É considerado o maior conflito armado da América do Sul. Envolveu aí o Paraguai, governado por Solano Lopes, contra a denominada, então, Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e o Uruguai. Então, a guerra ocorreu aí devido a uma série de interesses entre os países envolvidos. O Paraguai, em 1862, era praticamente autossuficiente, como não tinha saída para o mar, desejava ampliar seu território para vender seus produtos. E esse aumento aí de território tinha como objetivo a conquista de uma importante rota fluvial, o Rio Paraná, cujo controle também era de interesse do Brasil. E a Argentina, por sua vez, não só desejava frear os interesses expansionistas do Paraguai, como também desejava, né, parte do território paraguaio. E aí a Inglaterra entra em cena aí, tá? Porque ela tinha interesses, né, em abrir o mercado paraguaio aos seus produtos industrializados. E assim, então, a Inglaterra vai apoiar a Tríplice Aliança. Com dinheiro aí emprestado da Inglaterra, a guerra teve início, então, com prejuízos reais a todos os envolvidos diretos. Em 1870, por exemplo, com a morte de Solano Lopes, o Paraguai, então, acaba sendo derrotado. E o Brasil e a Argentina tiveram grandes dívidas com a guerra, assim como baixa de muitos soldados. E a Inglaterra, por sua vez, teve muitos lucros, né?
Paraguai, por exemplo, contabilizou aí 600 mil mortos, perdeu grande quantidade do seu território e ainda teve que pagar indenização aos vencedores. Então, de um país autossuficiente, né, a ganância então acabou fazendo com que o Paraguai se desestabilizasse completamente com o apoio da Inglaterra, porque queria abrir as fronteiras do Paraguai para vender seus produtos industrializados. A Argentina queria um espaço, né, uma parte do território do Paraguai. O Brasil tinha interesses, né, também do controle do rio Paraná. E aí cria-se um conflito na América do Sul, certo? Um forte abraço.